Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar sobre um grande problema que o planeta Terra pode enfrentar, que é a reversão do campo magnético. Mas o pior do que isso não é a reversão, é o enfraquecimento do campo magnético. E é sobre isso que nós vamos conversar, as consequências e algumas pistas que a gente já tem desse enfraquecimento em alguns pontos do planeta Terra. Muita gente pede para eu falar da reversão do campo magnético e tudo mais, então tá aqui um vídeo onde eu vou tentar explicar um pouco sobre essa problemática. E uma coisa que é do nosso planeta, isso aí não é causado por nada, é uma coisa intrínseca do planeta Terra, que é a reversão do campo, mas já que nós moramos aqui, isso aí tem uma influência muito grande na nossa vida. Vamos tentar entender toda essa história. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje eu venho falar de uma coisa muito legal que está na SpaceTodayStore.com para vocês. Não sei se vocês sabem, mas no dia 1º de janeiro de 2019 a sonda New Horizons vai passar pelo Ultima Thule, que é o objeto lá no cinturão de Kuiper. E a SpaceTodayStore.com já tem uma camiseta para você ir lá, adquirir a sua camiseta e poder comemorar essa data com todo mundo. No dia do Ano Novo, você vai estar ali com a camiseta comemorando, então, a passagem da New Horizons pela Ultima Thule. Isso é muito legal. Essa arte aí foi feita por um fã, um seguidor meu, que me procurou. Ele chama Humberto Vicente, ele é designer gráfico, então um agradecimento aqui muito especial a ele. Ele fez essa arte, ficou muito bacana. Tá aí a camiseta, vocês estão vendo, então corram lá, porque ela já tá lá para ser comprada, porque, como eu falo, né, dia 19 é a data limite para você comprar, para poder ter ela esse ano ainda. Então corre lá, uma camiseta comemorativa da passagem da New Horizons pelo Ultima Thule, o objeto do cinturão de Kuiper. A camiseta lá disponível na cor azul e na cor preta, tá? Então corram lá que vai ser muito legal mesmo e vai ter mais coisa aí, mais coisa especial para vocês também. Então sempre fiquem ligados, SpaceTodayStore.com, primeiro link na descrição. E eu falo também do botãozinho aí do YouTube para você se tornar membro do canal. Clica aí, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso vale também para o patreon.com/spacetoday e para o apoia.se/Space Today. Dados os recados super importantes, principalmente o do Ultima Thule, vamos para o vídeo de hoje, que é um tema aí que muita gente pede para eu falar. Eu já falei algumas vezes, que é sobre a tão falada, tão clamada reversão do campo magnético do planeta Terra. Exatamente, o pessoal sempre fala na tal da reversão do campo magnético. Por que que isso é tão falado? Por que que isso é tão importante? Todo mundo sabe que o planeta Terra tem um campo magnético. O campo magnético ele é de suma importância para todos nós, ele protege a nós aqui na Terra, né? Ele protege o planeta, mas o planeta sem ele vai continuar vivo. Na verdade, ele protege nós, né? O ser humano, a nossa vida aqui na Terra é protegida pelo campo magnético. Tanto que uma das coisas, né, que acontece, por exemplo, com Marte, né? Marte perdeu o campo magnético, perdendo o campo magnético ele perdeu sua atmosfera e não teve mais condição ali de ter vida no planeta. O campo magnético ele é uma proteção, então, contra aí a radiação, contra raios cósmicos, contra várias coisas. O campo magnético na Terra, ele, de forma predominante, existem outras maneiras que esse campo é gerado, existem campos magnéticos secundários também, mas de forma predominante o campo magnético ele é criado pelo fluxo de ferro líquido no núcleo do nosso planeta. Então, enquanto o nosso planeta tiver isso aí acontecendo, ele vai ter campo magnético. Isso aí é fato. Só que, de tempos em tempos, esse campo magnético ele sofre uma reversão.
é a reversão do campo magnético do planeta Terra, ou seja, os polos eles revertem, eles trocam de posição. Isso aí também é uma característica ligada ao nosso planeta, é um ciclo do nosso planeta, tá? Não tem a culpa nesse caso aí, diferente de outras mudanças, né? Isso aí não tem influência nenhuma do ser humano, isso aí é uma coisa intrínseca do planeta Terra. Ele tem o seu campo magnético, porque ele tem o fluxo de ferro líquido ali no núcleo, e de tempos em tempos esse campo reverte, tá? Aconteceram basicamente aí nos últimos 20 milhões de anos 100 reversões do campo magnético, tá? Essas reversões, elas não acontecem, isso que é o mais importante, tá? A reversão, ela não acontece do dia para a noite, ou seja, não é hoje que você está dormindo, o campo magnético está de um jeito, amanhã quando você acordar ele vai estar de outro, vai estar revertido. Isso não acontece, tá? Essas reversões, elas chegam a durar cerca de 1000 anos. E aí é que é o grande problema. Porque até que se ela se revertesse de uma vez só, não teria tanto problema. O grande problema é essa duração estendida que o campo magnético tem até ele se reverter. E por que isso que é o problema? Porque durante esse processo, o campo magnético sofre um enfraquecimento muito grande. Sofrendo esse enfraquecimento, nós aqui vamos ficar vulneráveis a toda a radiação, raios cósmicos e tudo mais que o campo magnético nos protege. Então, esse que é o grande problema. O problema em si não está na reversão. O problema está no fato da reversão demorar muito tempo, cerca de 1000, 2000 anos, para acontecer, e nesse momento em que ela vai acontecendo, o campo magnético enfraquece muito, e isso é que pode causar sérios problemas para a vida aqui no nosso planeta. A última reversão de campo, só para vocês terem uma ideia, né, na verdade, esse enfraquecimento na intensidade do campo magnético chega a 90%. Tá? Então o campo magnético cai 90% a sua intensidade, o que é realmente muito danoso, né? Pode ser muito danoso para todos nós aqui na Terra. Aí você deve estar perguntando, né, como que a gente sabe que essas reversões acontecem? Justamente por conta do enfraquecimento. Então o que acontece? O campo magnético vai enfraquecendo, com isso os raios cósmicos aumenta a quantidade de raios cósmicos que entram na nossa atmosfera. Quando o raio cósmico ele entra na atmosfera, ele interage com os átomos que existem ali e eles criam os chamados isótopos cosmogênicos, ou seja, isótopos de alguns elementos, entre eles o carbono 14 e o berílio 10. Esses isótopos cosmogênicos eles caem na superfície da Terra e depois essa rocha aí ela é sedimentada, o tempo vai passando e tudo mais, e hoje, quando os geólogos eles tiram amostras, principalmente do assoalho oceânico, eles conseguem medir ali a abundância, tanto de carbono 14 como de berílio 10. E nos momentos em que você tem uma grande quantidade, um aumento muito grande desses isótopos, quer dizer o quê? Quer dizer que você teve um enfraquecimento do campo. E fazendo tudo isso, a gente sabe então quando que o campo magnético reverteu, quando que aconteceu tudo isso. A última reversão do campo magnético aconteceu entre 772 mil e 774 mil anos atrás. Essa foi a última reversão do campo magnético. Como eu falei, o nosso problema não é a reversão em si, mas o nosso problema é quando tem o enfraquecimento do campo magnético. E o enfraquecimento, a última vez que ele começou a acontecer, foi há cerca de 40 mil anos atrás. E nós estamos caminhando, existem evidências aí que a gente está caminhando para um outro momento desse enfraquecimento. Esse processo que o campo magnético enfraquece, ele tem um nome, tá? Ele chama-se de excursão, tá? Excursão do campo magnético é quando o campo magnético começa a enfraquecer e se preparando ali, digamos assim, para a reversão. Então isso é que é importante a gente guardar. Os estudos aí feitos por grandes projetos, por grandes grupos de pesquisa, principalmente aí de geólogos estudando essas amostras, indicam que nos últimos 3 mil anos o campo magnético da Terra, a intensidade dele, caiu cerca de 30%. Isso quer dizer que se a gente seguir nesse ritmo, né, que o campo magnético vai diminuindo, nos próximos séculos ou nos próximos
1000 anos, no próximo 1000 anos, a intensidade do campo magnético vai cair a próximo de zero. Tá? Então isso é uma coisa real mesmo que está acontecendo com o nosso planeta. O campo magnético está diminuindo de intensidade, continuando assim, daqui a aproximadamente 1000 anos, a intensidade do campo magnético vai cair próximo de zero. Hoje na Terra a gente tem uma região onde acontece um decaimento muito grande da intensidade do campo magnético. E a gente consegue estudar e entender isso, né? Pelo menos entender o que isso pode causar, e os pesquisadores, os geólogos, geofísicos, estudam isso. É a chamada anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia do Atlântico Sul é uma região que fica entre a América do Sul e a África, no Oceano Atlântico, na porção sul do Oceano Atlântico, e essa região aí no campo magnético tem um decaimento muito grande. Para vocês terem uma ideia, nessa região aí é onde os satélites, por exemplo, a maior parte deles apresentam grandes falhas eletrônicas, tá? Porque o campo magnético ele é muito fraquinho, ele é muito menos intenso do que ele é nos polos, ele é cerca de 30% menor. A intensidade do campo magnético na anomalia do Atlântico Sul, ela é cerca de 3 vezes mais fraca, 30% não, é 3 vezes mais fraca do que no polo. E isso faz com que os satélites sofram com isso. Como eu falei, nessa região é onde os satélites enfrentam aí grandes falhas eletrônicas, e o problema é que hoje nós não sabemos de onde vem esse enfraquecimento, o que produz esse enfraquecimento do campo magnético e como isso pode mudar no futuro. Aliás, a anomalia do Atlântico Sul é um dos temas assim mais estudados aí na área da geofísica. Existem hipóteses para explicar a existência, né, dessa anomalia, desse enfraquecimento localizado do campo magnético. São duas hipóteses principais, tá? Uma delas é que possa existir no núcleo externo líquido, né, o núcleo da Terra. Você tem o núcleo interno, que é o núcleo ali mais sólido, você tem o núcleo externo, que é o núcleo líquido, tá? Esse movimento que eu falei para vocês do ferro líquido e tudo mais, acontece na parte externa do núcleo da Terra. O que pode acontecer, o que pode causar a anomalia do Atlântico Sul, é que nesse núcleo externo líquido da Terra exista um anticiclone. E esse anticiclone acaba o quê? Empurrando para fora dessa região do Atlântico Sul as linhas de campo magnético, então ali fica o campo fica enfraquecido, tá? Isso aí é uma explicação. A outra explicação é que nessa região o campo magnético pode estar apontando em outra direção. Isso quer dizer que nessa pequena região aí no Atlântico Sul pode estar acontecendo uma mini reversão do campo magnético. Isso aí pode acontecer sim, existem isso, né, porque as linhas ali podem todas se confundir e ali acontecer uma mini reversão do campo magnético. Ou seja, nós temos hoje, né, uma ideia do que acontece quando o campo magnético do nosso planeta ele enfraquece. Pelo menos localmente, a gente sabe o que isso pode ocasionar. Uma outra coisa importante sobre a anomalia do Atlântico Sul: não se tem assim evidências muito fortes de que essa anomalia do Atlântico Sul está de alguma forma ligada com a reversão do campo magnético, tá? Não tem nada disso, aí pode ser uma anomalia mesmo, alguma anomalia que exista no núcleo do nosso planeta, tá? Porque, lembrando, isso aí vocês nunca podem tirar da cabeça, o campo magnético existe por conta do fluxo de ferro no núcleo da Terra. É isso que acaba gerando as linhas de campo magnético. Tá? E pode existir alguma anomalia nesse fluxo e essa anomalia refletir nessa porção no Atlântico Sul, criando então a anomalia do Atlântico Sul, que a gente chama que é essa região de enfraquecimento do campo magnético. Agora, se isso está ligado à reversão global do campo magnético, isso os pesquisadores, eles na verdade não sabem, tá? Não tem pelo menos evidência nenhuma de uma ligação dessas duas coisas, tá? Mas é interessante porque a anomalia do Atlântico Sul nos dá essa ideia de como que o campo magnético pode, os problemas, né, que pode causar o enfraquecimento do campo magnético. Isso aí é muito interessante quando a gente faz levantamentos geofísicos e tudo mais. Essa anomalia aí ela tem que ser levada em consideração. Você precisa fazer correções levando em consideração a anomalia do Atlântico Sul, tá? Então isso aí é muito importante mesmo.
A grande questão é que hoje existem grandes projetos, tá? Muita gente dedicada a isso. Tem um grande projeto na Europa chamado Edifice, e o objetivo desse projeto ele é monitorar, ele já vem monitorando o campo magnético da Terra, milhões de anos com todos esses estudos geológicos, tentando entender como que isso pode acontecer, quando que isso pode acontecer, o quanto que o campo magnético pode enfraquecer e a gente se preparar para isso. Nós, aqui hoje, nós que estamos vivendo hoje no planeta, talvez não tenhamos tanto problema assim, porque isso aí vai acontecer daqui a alguns mil anos, daqui os próximos 1000 anos, daqui milhares de anos. Em escala geológica, isso que é importante falar, isso é daqui a meia hora, na verdade. Só que para nós, para nossa vida, não. Nós, na verdade, não estaremos aqui, mas as futuras gerações estarão. Então, você precisa preparar tudo para deixar uma próxima geração preparada, conhecendo e sabendo o que pode acontecer com o lance da reversão do campo magnético. Resumindo, o campo magnético da Terra reverter é uma coisa natural do nosso planeta. Ele reverte de tempos em tempos. Isso aí não tem problema nenhum. O grande problema é que, no momento em que está acontecendo a reversão, existem períodos ali que duram milhares de anos em que o campo magnético enfraquece. E nesse enfraquecimento do campo é que a vida na Terra fica vulnerável aí a muitas coisas, e é isso que a gente tem que entender para tentar se preparar para o que possa vir a acontecer. Como eu falei, não vai afetar nós que vivemos aqui hoje, mas vai afetar provavelmente as futuras gerações. Muito bem, então. Então, esse tema que ele é muito pedido, o pessoal sempre fala para mim, fala da reversão do campo magnético, o campo magnético está revertendo, o campo magnético não está revertendo, vai acontecer daqui a pouco, não vai, já está acontecendo e tudo mais. Então, o que a gente tem hoje sobre essa problemática aí, né, da reversão do campo magnético é isso. O campo magnético ele vem enfraquecendo, isso aí está sendo monitorado. Esse enfraquecimento indica que daqui a alguns milhares de anos o campo magnético vai reverter. O grande problema de quando se divulga esse tipo de notícia é que o pessoal fala assim, não, o campo magnético daqui a pouco ele vai reverter. Ele vai mesmo, tá certo. O problema é que eles confundem as escalas, né? Do ponto de vista geológico, do ponto de vista cosmológico, é amanhã, entendeu? É daqui meia hora, esses milhares de anos aí não tem influência nenhuma. Agora, quando você fala isso que influencia a vida das pessoas, é complicado, porque milhares de anos, para a nossa vida, é muito tempo, né? Ninguém vive nem 150 anos, quanto mais viver milhares de anos. Mas as próximas gerações estarão aí e a gente tem que deixar esse registro de alguma forma que a gente estudou, que a gente está tentando entender, para que eles se preparem para o que pode acontecer, porque isso aí afeta, sim, de forma significante a vida no nosso planeta. Beleza? Então, tá aí um vídeo aí com o que tem de mais atual, acho, sobre as pesquisas, sobre a reversão e sobre o enfraquecimento do campo magnético, do campo geomagnético do nosso planeta Terra. Só lembrando de novo, vão lá na loja, na spatialdaystore.com, que acabou de sair uma camiseta muito legal do Ultima Thule, da passagem da New Horizons pelo Ultima Thule, no dia 1º de janeiro de 2019. Tem uma camiseta com a data, tá? Com a datinha aqui do lado, e tem uma que não vai ter a data, só com New Horizons. Com a data é legal para você marcar essa passagem aí, que vai ser dia 1º de janeiro. Lembrando que tem que comprar até dia 19 de dezembro, para você receber esse ano ainda, ou seja, antes do acontecimento. Senão só vai receber depois, mas a camiseta vai ficar lá, lógico, se você achar legal, passe lá, spatialdaystore.com, primeiro link na descrição. Se você gostou desse vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, deixa aí nos comentários se você acha que esse vídeo ajudou vocês aí, que sempre me pedem para falar sobre a reversão do campo magnético. Vai ser legal eu saber sobre isso, se eu estou passando a informação aqui da maneira que vocês estão capturando aí do outro lado, beleza? Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today
e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!